Olá povo, aqui é o Radamés de Curitiba e eu vou mostrar para vocês esta planilha que traz informações sobre todos os países do mundo. Ela tem 259 linhas e além dos países traz informações sobre regiões autônomas, áreas em disputas. É uma planilha útil para quem gosta de geografia, para quem gosta de viajar, para estudantes que precisam fazer uma pesquisa. Quem quiser baixar esta planilha é só ir lá no meu site e fazer o download gratuitamente. O endereço está na descrição desse vídeo. Com essa planilha você consegue fazer análises bem interessantes rapidamente. É só usar aqueles recursos básicos do Excel. Por exemplo, se você quiser saber quais são os países com maior população, basta você fazer uma classificação aqui na coluna da população, do maior para o menor. Vemos que os países com maior população são China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e o Brasil na quinta posição. Da mesma forma, se você quiser saber quais são os países que têm maior extensão territorial, é só classificar aqui a coluna da área em quilômetros quadrados, do maior para o menor. Vamos ver que o país mais extenso do mundo é a Rússia, seguido da Antártida, que não é um país, mas também está na listagem, depois o Canadá, a China, Estados Unidos e na sequência o Brasil. Você pode fazer também uma análise de quais são os países com maiores economias, indo lá na coluna do PIB e classificando do maior para o menor. Vemos aqui nessa lista que quem está no topo da maior produção de riquezas é a China, seguida dos Estados Unidos, Índia, Japão, Alemanha e o Brasil lá na oitava posição. Percebemos aqui que os países que têm maior PIB também estão associados com a população maior. Maior população, mais braços para trabalhar, produzem mais riqueza. Usando os recursos de filtragem do Excel, você também consegue fazer boas análises. Digamos que você quiser saber quantos países existem na Europa. Basta clicar aqui na coluna do continente e fazer uma filtragem por Europa. Vemos que no continente europeu temos 60 países e territórios autônomos. Se eu quisesse ir um pouco mais a fundo e dizer quantos países existem na Europa Central, basta filtrar aqui por Europa Central para ver que são 6 países que compõem esta região do continente. Agora, se você está na dúvida sobre qual é a diferença entre país e território autônomo, eu já vou mostrar para vocês como você pode usar a planilha para resolver essa dúvida. A gente vai aqui na coluna referente à soberania e nós vamos ver aqui quais são os territórios que estão vinculados a alguma outra nação, algum outro país. Só vou remover aqui, fazer uma filtragem, eliminando as linhas vazias. Então descobrimos aqui que nesta planilha nós temos 64 regiões autônomas e que elas estão vinculadas a outros países soberanos. Por exemplo, Hong Kong é uma região administrativa especial da China. Porto Rico é considerado um estado livre associado aos Estados Unidos. Kosovo é uma região da Sérvia que está passando por uma disputa separatista. Então aqui vocês veem todos os territórios que estão na dependência de um país soberano ou que estão passando por algum processo de disputa territorial. Se você quiser também saber quais seriam os países do ponto de vista da soberania, uma boa maneira é você reconhecer os países que são membros da ONU. E nós temos a coluna aqui que nos dá os membros da ONU. Basta você fazer uma filtragem e descobrimos que são 193 países com assento na ONU, o que é um bom indicador de soberania para aquela região, para aquele território.
Agora eu vou mostrar para vocês uma outra planilha que compõe esta pasta de trabalho e que pode ser bastante útil para quem gosta de fazer pesquisa sobre países. Aqui, nesta planilha, nós temos informações sobre os países individualmente. Eu já selecionei aqui a Noruega, que é um caso bem interessante para a gente analisar, porque é um país com ótimos índices econômicos e sociais. Por exemplo, a Noruega é o país que está na posição número 1 em questão de índice de desenvolvimento humano, tem o IDH mais alto da tabela. Também é um país muito bem posicionado na terceira posição em relação ao índice Gini. O índice Gini ele mede a desigualdade de distribuição de renda em um país. Quanto menor o número Gini, melhor. Significa que aquele país tem uma distribuição de renda mais uniforme. Existem menos disparidades entre pobres e ricos. E a Noruega está na terceira posição nesse quesito. Além disso, é um país que está na oitava posição no quesito PIB per capita, ou seja, cada habitante da Noruega tem uma renda anual de 71.694 dólares. É um país bem posicionado quanto à renda, tem renda alta, per capita alta, tem um índice de desenvolvimento humano muito alto e tem uma boa distribuição de renda, né? É um belo exemplo a ser seguido. E você pode ir aqui na seleção de países e escolher o país que você quiser, né? Você pode fazer uma busca aqui, inclusive podemos ver como é que está a situação do nosso Brasil aqui. O Brasil é o sexto país em extensão territorial, é o quinto país em população e é a oitava economia do mundo em produto interno bruto. Mas fica deixando a desejar em vários outros indicadores. Por exemplo, o nosso índice de desenvolvimento humano, IDH, está apenas na faixa média, não é um bom resultado para um país do nosso tamanho. E também um indicador muito desagradável aqui no Brasil é o nosso Gini, 51,5. É um indicador que está na faixa ruim, está entre os piores do mundo, o que indica que aqui ainda existe uma grande desigualdade na distribuição de renda. A grande diferença de renda entre os mais ricos e os mais pobres. Então, usem à vontade esta planilha que analisa individualmente os países para fazer uma análise país por país. E vocês ainda vão encontrar outras planilhas nesta pasta de trabalho. Por exemplo, aqui eu fiz uma tabela dinâmica com gráfico referente à população mundial, onde a gente consegue fazer uma análise de como é que está distribuída a população no nosso planeta. A gente olhando aqui a tabela, vê que a maior concentração populacional está na Ásia, com 4,4 bilhões de habitantes concentrados naquela região, em um total de 7 bilhões e 472 milhões de habitantes. Se você abrir as sanfoninhas aqui, você vai ver a causa disso, né? Uma das causas é na Ásia Meridional, temos a Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo, e na Ásia Oriental temos a China, que é o país com maior população mundial no momento. Então, se você fizer aqui o uso dos filtros, você vai conseguir trabalhar com o gráfico e obter informações variadas aqui das tabelas. Também tem aqui uma outra tabela dinâmica que mostra está organizada por extensão territorial e mostra para a gente onde estão quais são as áreas mais extensas do planeta. Então, uma área com grande extensão, maior extensão é aqui a América do Norte. Também temos no leste europeu, em função da Rússia, grandes áreas de extensão territorial nesta
nessa tabela com gráfico dinâmico. Também temos aqui uma tabela que organiza como é que está distribuída a riqueza no planeta. Nós vemos aqui que a maior concentração de riqueza está na Ásia Oriental. Por quê? Se a gente for olhar aqui na tabela, abrindo aqui a região da Ásia Oriental, nós vamos encontrar China, Japão, Coreia do Sul, são países com produto interno bruto muito elevado. Então, a concentração de riqueza naquela região é muito grande. Também, o segundo lugar do mundo onde existem mais produção de riqueza é na América do Norte, obviamente em função dos Estados Unidos. E a Europa também concentra produção de riqueza em grandes volumes, né? E por aí vocês podem fazer uma análise de como é que está distribuída a produção de riqueza no nosso planeta. Também temos aqui uma outra planilha que nos dá indicadores que falam sobre ciência, tecnologia, esportes e cultura. Aqui nós vemos na coluna B como é que estão distribuídos os prêmios Nobel pelas regiões do mundo. Nós ficamos sabendo que a região do mundo onde há uma concentração maior de prêmios Nobel é a Europa setentrional. Por quê? Aqui nós temos vários países que são campeões na conquista de prêmios Nobel, como o Reino Unido, a Dinamarca, a Suécia, né? Também nós vemos uma concentração bastante elevada de prêmios Nobel aqui na América do Norte, obviamente em função dos Estados Unidos, que são um campeão aí de conquista em prêmios Nobel. Vocês também vão ver aqui na coluna C quais são as regiões e países que conquistaram mais medalhas olímpicas, ou quais são aqueles que têm a maior quantidade de patrimônios da Unesco. Para completar a nossa análise, e já que nós estamos falando de geografia, nada melhor do que a gente trabalhar com mapas. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma integração entre o Excel e um mapa 3D do Bing, que está disponível nas versões mais recentes do Excel e que permite a gente trabalhar os dados plotando eles em um mapa que pode ser exibido em 3 dimensões. Eu já preparei previamente um mapa aqui no editor de mapas 3D do Excel e só vou mostrar para vocês o resultado que eu alcancei. Foi um mapa onde eu integrei os dados da planilha com esta versão 3D de mapa que o Excel passou a oferecer. Então vejam o que eu fiz. Associei os dados da minha planilha com esse mapa 3D, de forma que quando eu aproximo o mouse de uma região específica do mapa, ele me dá o nome do país e o indicador Gini daquele país. Também, se eu aproximar o mouse da posição da capital do país, ele me indica qual é o PIB, o Produto Interno Bruto daquele país. Já vejam que o tamanho do círculo referente ao Produto Interno Bruto muda de acordo também com o volume desse PIB. Então, nós ficamos com uma maneira bem interessante de analisar dados de forma visual. Se vocês perceberem, a coloração do mapa também é variada e, nesse caso, ela está nos indicando o indicador Gini de cada país. A Ucrânia, por exemplo, tem um Gini bem baixo. É um país com boa distribuição de renda. Por isso, a cor deste país no mapa está mais clara do que a Rússia, que tem um indicador Gini mais alto
e então ficou com uma coloração mais escura. Se eu girar o mapa aqui e for lá para a América do Sul, nós vamos poder analisar também a situação aqui do Brasil, que tem um PIB de 3 trilhões e 217 bilhões e que tem um Gini de 51,5, por isso que está com uma cor mais escura, referente ao nosso Gini, infelizmente bastante alto. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desta planilha, desta análise que eu fiz dela. E se vocês quiserem baixar, vão lá no meu site e façam o download gratuito. Também indico a vocês meu canal no YouTube e o meu site, onde nós temos cursos online de Excel. Quem quiser aprender mais sobre Excel, vai lá e quem sabe vocês fazem um curso com a gente.